Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Aprova Cast e o tema de hoje é concursos e transformação social, o servidor como agente de mudança. Porque passar em um concurso é incrível, mas entender o porquê disso tudo é ainda mais importante. E para conversar comigo eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa muito especial, uma mulher incrível e super inteligente que foi minha professora. Bem-vinda, Prof. Gabi, que alegria ter você aqui comigo. Oi, Esté, muito obrigada. Estou muito feliz por esse convite, né? E da gente conversar um pouquinho sobre concurso, sobre o servidor público, né? E qual é o seu papel na sociedade. Então, acho que a gente tem muito que conteúdo, troca aqui. Muitas trocas. E eu acho que é super legal a gente ter um episódio assim, porque geralmente a gente tem muitos episódios técnicos, português, matemática, TAF, inclusive vai assistir os outros episódios. Mas eu acho super legal a gente ter essa ideia, esse outro lado de como o concurseiro pode pensar. Então, prof, quando a gente fala de concurso público, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é estabilidade, salários, benefícios e tudo bem. Mas o que a sociologia nos mostra que o serviço público é além disso, né? Sim, quando a gente fala de concurso, exatamente, a aprovação, você passar, é essencial, né? Você estuda para isso. Mas a gente precisa entender também qual é o seu papel. Depois que você passou no concurso público, qual que vai ser o seu papel de servidor público, né? Então, você vai lidar com pessoas diretamente. Então, você está ali numa linha entre... Você é um representante do Estado, mas você também é um trabalhador. Então, você fica nessa dualidade. Eu represento o Estado, mas eu também sou um trabalhador. E vou lidar com a realidade de outras pessoas. Super então, importante. isso é muito importante, você ter essa consciência de que você vai lidar com pessoas diretamente. Você é um agente de transformação no sentido de que a forma com que você tratar as outras pessoas, a forma com que você é um médico, como você vai fazer seu atendimento, se ele vai ser humanizado, se ele não vai. Porque faz toda a diferença. Faz a diferença. Faz a diferença na vida de quem recebe esse serviço. Exato, exato. Então, você representa uma estrutura do Estado. A gente sabe que o Estado ele tem essa responsabilidade também de trazer um ambiente ok para você trabalhar, né? Que todo mundo ninguém quer trabalhar num ambiente insalubre, mas você vai lidar diretamente com vidas e com pessoas. Então é super importante pensar nesse outro lado. Então, como você falou, é muito importante. Você precisa estudar para passar no concurso, inclusive pode estudar com a prova, o nosso método direto ao ponto, que eu tenho certeza que você vai passar aí no concurso que você almeja. Mas é super importante pensar nesse outro lado, pensar como vai ser o seu trabalho depois, em vez de só focar, preciso passar nesse concurso, preciso passar nesse concurso. É porque geralmente a pessoa ela tem o foco de passar na prova. Exato. E a gente precisa entender o que acontece depois. Exato. O dia a dia é diferente da teoria, né? A teoria e a prática, elas devem caminhar junto, mas o dia a dia, a prática é diferente. Por exemplo, quando eu fiz faculdade. Quando eu fiz faculdade, eu estudava, teoricamente, as ciências sociais. Mas a prática de sala de aula, no dia a dia, eu estou lidando com vida, eu estou lidando com histórias, eu estou lidando com trajetórias. Então, é interessante você ter uma compreensão do que vem depois. Exato. Como se fosse um muro e você fosse ultrapassar esse muro. Você precisa entender o que vai acontecer. E eu depois. acho isso muito legal, porque como eu falei pra vocês, a Prof. Gabi já foi a minha professora. E eu acho que você foi uma das professoras que me ajudou a ter esse desenvolvimento. Então, estou muito feliz que você esteja aqui e a gente esteja falando desse assunto. Mas eu acho que é super importante. Então, como você falou, pra mim eu era ali só mais uma aluna. Mas pra você estava sendo um agente de transformação na minha vida. E realmente foi. E prof, tem uma frase que eu gosto muito que é todo ato social tem um impacto coletivo. E no serviço público isso é muito verdadeiro, né? Porque como você disse, cada decisão, cada atendimento, cada parecer pode mudar a vida de alguém naquele momento, né? Sim, eu costumo dizer em sala de aula, inclusive eu já devo ter falado um dia para você, que o indivíduo ele interfere na sociedade e a sociedade interfere no indivíduo. Então, o dia a dia, ele é de fato transformador, porque nós estamos falando da professora que alfabetiza, nós estamos falando da enfermeira, nós estamos falando das pessoas que limpam as ruas, nós estamos falando de pessoas que fazem a vida acontecer, de pessoas que fazem a estrutura rodar. Então, nós estamos falando do dia a dia, nós estamos falando da nossa realidade. Então, é muito importante
a pessoa ela ter essa consciência de que existe um impacto no seu trabalho. Sim, e eu acho que até para quem não trabalha com isso, né, quem não é um servidor público, a gente acaba não percebendo que toda a nossa volta é baseada nisso. Então, tudo que a gente tem à nossa volta é baseado em alguém fazendo o serviço público. Então, exatamente como a gente disse, isso pode mudar a vida das pessoas. E você olhar, enquanto servidor público, você olhar para o outro com dignidade, olhar com um olhar humanizado, você se colocar no lugar do outro, porque a gente tem vários Brasis dentro do Brasil. Então, você vai ter uma estabilidade quando você passar no concurso público? Vai. Mas você vai lidar com realidades diferentes. Com pessoas que talvez não tenham essa oportunidade. E você precisa ter essa compreensão. Exato. Eu acho isso muito legal. E é bem louco pensar que às vezes um gesto simples, né, como um atendimento atencioso, uma explicação clara, pode mudar o dia de alguém e pode mudar a forma como a pessoa enxerga o serviço público. Então, geralmente a gente acaba vendo muitas pessoas com reclamações, né? Tipo, reclamação do SUS, que demora, reclamação de polícia, que não resolveu o meu problema. Então, às vezes, claro que isso depende de toda uma coisa, né, de resolução mesmo do Estado ali e tal, mas às vezes só o tratamento, às vezes essa pessoa foi mal atendida e ela começa a ter essa visão do serviço público. Uma pessoa que ela está doente, que ela está enferma, né, quando ela procura um hospital, quando ela procura o SUS, ela procura um acolhimento além do atendimento. Porque ela está em um processo de vulnerabilidade, ela se sente vulnerável. Muitas vezes um aluno em sala de aula, ele procura o professor como o último recurso de ser acolhido. Então, é lógico que nós precisamos trazer a responsabilidade do Estado para o Estado, no sentido de trazer uma boa estrutura de trabalho para os servidores, porque os servidores públicos com uma boa estrutura vai ter a saúde mental em dia, vai conseguir fazer um atendimento melhor. Mas a gente precisa entender também o papel do servidor público como um agente de transformação. Prof, tem um ponto que eu acho muito essencial que a gente falar, que é o concurseiro consciente, porque como eu falei, muita gente estuda de forma automática, só focada em decorar conteúdo e acaba esquecendo o sentido disso tudo. Inclusive, o A Prova tá aqui para te ajudar com conteúdo direto ao ponto, viu? Mas como que o candidato pode desenvolver esse olhar mais humano, mais social? Ou seja, tudo isso que a gente falou, como que eu, como concurseiro, nesta posição de estudar, visando ser um agente público, como que eu posso começar a pensar dessa forma? Acredito que é a partir de uma leitura crítica. Você lê sempre questionando o porquê e o para quê. Então, se eu estou lendo sobre uma lei, o porquê que essa lei existe, para que essa lei existe, por quem essa lei foi criada, sabe? Qual é o intuito dessa lei dentro da sociedade? Porque a partir do momento que você cria essa leitura crítica, você começa a olhar para o mundo de uma maneira totalmente diferente. Porque você não... Porque o que muda o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, a gente questionar e perguntar o porquê é essencial. Senão a gente cai no método copia e cola, Ctrl+C e Ctrl+V. Então, a leitura crítica, o olhar crítico sobre o mundo e sobre aquilo que a gente está lendo é essencial para a gente compreender a sociedade que a gente vive. A gente precisa ter um entendimento social e entender que nós fazemos parte dessa sociedade. E aí mora uma questão que eu acho que é até meio dialético, assim, você olhar, você ser um agente de transformador de uma sociedade da qual você também faz parte. Então, prof, eu acho que isso é muito importante, né? Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, eu trabalho lá no SUS, eu sou médica, mas em certo momento eu preciso, sei lá, do atendimento da polícia. Se eu chego lá e sou tratada de uma forma negativa, isso vai me fazer pensar que eu não quero ser tratada daquela forma. Então, talvez eu automaticamente já pense, bom, se eu não quero ser tratada pela polícia dessa forma, então eu preciso melhorar o meu atendimento, eu preciso ver como essa pessoa tem a realidade diferente da minha e tratar ela de uma forma melhor. Sim, e quando a gente fala do servidor público, eu acho que o olhar que o servidor público precisa ter para o outro é um olhar de dignidade, sabe? Porque toda pessoa, quando busca o serviço público, ela busca por algum motivo. Exato. E eu acho que, principalmente, uma das maiores questões do SUS, principalmente,
é onde as pessoas procuram porque elas não têm acesso a um plano médico, a pagar uma consulta, pagar um exame. Então, eu acho que até hoje, para mim, o SUS foi muito bom. Tipo, UPA, exame e atendimento sempre foi muito bom para mim, mas conheço muitas pessoas que talvez não foi, fiquei esperando muito tempo, preciso fazer uma cirurgia, preciso fazer isso, aquilo. Então, a gente precisa entender que, principalmente, voltando a essa questão do SUS, são pessoas que não têm condições financeiras de, talvez, procurar um particular, pagar para isso. Existe a responsabilidade do Estado de investir mais dinheiro, de estruturar o SUS? Existe. A gente sabe que às vezes existe uma sobrecarga do trabalho, mas a gente sempre volta, não podemos só responsabilizar o trabalhador, porque também não dá para dizer, isso tudo é culpa do trabalhador, né? Porque não. Ele representa o Estado, mas ele também é trabalhador. Exato. Mas a gente precisa entender, compreender, como a gente estava conversando, que uma pessoa, quando ela busca os serviços públicos, ela busca porque ela precisa. É porque ela precisa. E eu acho muito interessante que quando a gente fala de transformação social, parece algo muito distante. Mas às vezes ela começa nas pequenas coisas, né? Sim, a transformação social, ela não é um fato isolado, ela é histórica, ela vai acontecendo. Mas ela acontece no dia a dia. Não tem uma hora e uma data marcada. Tipo, hoje, social, agora. Às 15 horas, a gente vai mudar tudo. Não existe isso. Ela vai acontecendo no dia a dia e ela é contada dentro de um contexto histórico. E o dia a dia faz diferença na vida das pessoas. O cotidiano faz diferença na vida das pessoas. Eu sempre vou falar da educação porque eu acredito na educação como um fator primordial para transformar vidas. Uma pessoa que ela faz um concurso público, às vezes ela é a primeira pessoa concursada na família e ela não muda a realidade só dela, ela muda a realidade da família inteira. Não só por questão de estabilidade financeira, mas porque ela mostra para as outras pessoas da família que é possível. Ela muda a percepção da família dela sobre várias outras coisas. Sim, é muito legal. Também acho muito importante falar que a educação transforma vidas e transforma muito mesmo. Transforma. Exato. Então, prof, pra gente fechar com chave de ouro, o que você falaria para quem tá ouvindo a gente agora? Uma mensagem final. Não pare de estudar. Não pare. Eu acho que até depois que vocês passarem no concurso, continue estudando, porque o estudo, ele amplia a nossa visão de mundo, ele abre a nossa mente, ele é essencial. E para você ter consciência que existe um pós-concurso, né? A partir do momento que você vira um servidor público, você existe uma responsabilidade social. Você é um agente político, você representa o Estado, você é a materialização das políticas públicas. Então você precisa ter consciência do que você vai encontrar depois. Vai para a área da educação? Não vai ser um caminho fácil, mas é um caminho que não transforma só a vida das pessoas, mas transforma a sua vida também. Indiferente também de outras áreas e tudo mais. Você vai lidar com pessoas e a gente precisa lidar com pessoas com dignidade. Prof, então eu fiquei muito feliz que você esteve aqui comigo hoje e que juntas a gente pôde ter essa conversa muito legal para que a gente possa mostrar para os nossos ouvintes o quanto o servidor tem um papel essencial no país. Eu que agradeço pelo convite, foi uma delícia estar aqui, ter essa troca. E é isso, o conhecimento ele é construído e eu estou muito feliz e grata pelo convite, por ter sido sua professora também. E acredito que os professores marcam a vida dos alunos, mas os alunos também marcam a vida dos professores. E para você que acompanhou a gente até o final, não esquece, o Aprova acredita em você, acredita no poder da educação e sabe que cada servidor público aprovado é um agente de transformação social. Bom, assim a gente encerra mais um episódio do AprovaCast. Segue a gente nas redes sociais e se você quiser começar a turbinar os seus estudos, aproveite o cupom AprovaCast08 e garanta um descontão especial em todos os nossos cursos do Aprova. E lembre-se, passar é importante, mas transformar é essencial. Até o próximo episódio!